Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. Por que o clima de Osaka desafia seus moradores? Osaka, famosa por sua cultura vibrante e ruas movimentadas, enfrenta desafios climáticos únicos que afetam muito seus bairros. Embora a cidade tenha um clima geralmente ameno, com verões quentes e úmidos e invernos frios, áreas como Kamagasaki mostram uma realidade diferente. No verão, os moradores lidam com temperaturas elevadas, que criam um calor opressivo, especialmente para aqueles sem ar-condicionado. Imagine o calor intenso misturado com os sons animados das ruas. Pode ser sufocante. Por outro lado, o inverno traz um novo conjunto de desafios. Os moradores lutam para se aquecer em casas com opções de aquecimento limitadas. Esse contraste sazonal revela a resiliência da comunidade de Kamagasaki. Muitas pessoas enfrentam dificuldades socioeconômicas, mas permanecem determinadas a se adaptar ao seu ambiente. À medida que a comunidade se une, eles compartilham dicas para se manter frescos no verão e encontrar calor no inverno. Esse espírito de colaboração e apoio demonstra que, independentemente das dificuldades das estações, o coração da comunidade de Kamagasaki continua a prosperar, mostrando esperança e força em meio à adversidade. Acredite ou não, Robert Ressler criou o termo serial killer na década de 1970, quando o FBI tentava entender a mente de criminosos violentos. Ressler, um pioneiro na elaboração de perfis criminais, percebeu que alguns assassinos matam várias vítimas ao longo do tempo, muitas vezes de maneira semelhante. Esse comportamento se diferenciava dos casos comuns de homicídio, onde os motivos geralmente eram claros e pessoais. Ao criar o termo serial killer, Ressler ajudou a estabelecer uma base para as autoridades rastrearem e analisarem essas pessoas perigosas. Seu trabalho não apenas influenciou a forma como a polícia investiga homicídios, mas também moldou a percepção pública sobre esses crimes. Hoje, encontramos esse termo frequentemente na mídia, em documentários e até em filmes. Os esforços inovadores de Ressler continuam a impactar a criminologia e a psicologia, fazendo-nos refletir sobre quanto mais ainda precisamos aprender sobre as mentes complexas dos serial killers. Você sabia que a Black Wall Street prosperou em Tulsa? Essa vibrante comunidade em Oklahoma foi um exemplo brilhante de riqueza e empreendedorismo afro-americano no início dos anos 1920, superando até mesmo muitos bairros brancos. A Black Wall Street abrigava negócios de sucesso, lojas movimentadas e um forte sentimento de orgulho comunitário. Empreendedores e famílias prosperavam, criando um centro dinâmico de cultura e comércio. Infelizmente, essa prosperidade encontrou um destino trágico em 1921, quando a violência, alimentada por tensões raciais e inveja, eclodiu. Em poucos dias, um ataque devastador destruiu lares e negócios, deixando a comunidade em ruínas. Mesmo quando seu sucesso econômico foi apagado, o legado da Black Wall Street vive, servindo como um poderoso lembrete de resiliência. Hoje, Tulsa ocasionalmente celebra essa história por meio de eventos e memoriais, com o objetivo de educar os outros sobre os acontecimentos. Porque devemos lembrar de lugares como a Black Wall Street. Compreender essa história pode inspirar um diálogo mais profundo sobre raça, resiliência e a importância de construir comunidades inclusivas. Porque a Apple depende das tecnologias da Samsung. Em uma reviravolta inesperada, a Apple utiliza uma tecnologia avançada de escaneamento de retina em seus dispositivos, mas o equipamento complexo que torna essa função possível é fabricado pela Samsung. Essa parceria mostra como a indústria de tecnologia prospera através da colaboração.
mesmo entre concorrentes. O escaneamento de retina oferece aos usuários maior segurança, permitindo desbloquear os dispositivos apenas com um olhar. O processo envolve capturar uma imagem detalhada dos padrões únicos na retina, que são tão exclusivos quanto impressões digitais. Embora a Apple desenvolva interfaces elegantes e fáceis de usar, ela depende das avançadas capacidades de fabricação da Samsung para criar esses componentes sensíveis. Essa colaboração entre as empresas não só garante à Apple uma liderança em inovações, mas também destaca o caráter global da produção tecnológica. Portanto, da próxima vez que você desbloquear seu iPhone com um olhar, lembre-se do impressionante trabalho em equipe por trás dessa experiência impecável. Você consegue imaginar um mundo sem propósito? Essa ideia provocativa toca na profunda conexão entre religião e nossa busca por sentido na vida. Muitas pessoas recorrem a crenças religiosas para responder a perguntas importantes sobre por que existimos e qual é o nosso propósito. Essas crenças frequentemente trazem conforto, criam comunidades e ajudam a enfrentar as dificuldades da vida. Em sociedades onde a religião tem um papel significativo, tradições e valores moldam a percepção das pessoas sobre seu lugar no mundo. No entanto, nem todos encontram seu propósito na religião. Alguns buscam respostas na filosofia, na ciência ou na experiência pessoal. Essa busca constante por sentido levanta questões intrigantes. Nossas vidas estão realmente predestinadas por algum plano divino? Ou temos a liberdade de criar nossos próprios caminhos? Ao explorar essas ideias, percebemos que a consciência do nosso propósito pode ser uma das jornadas mais universais que todos nós compartilhamos. Você sabia que na África existem mais de 2.000 idiomas? Essa incrível diversidade linguística remonta a épocas anteriores à colonização europeia, quando o continente abrigava muitos estados e sociedades únicos. Cada grupo desenvolveu sua própria língua, refletindo ricas culturas, histórias e tradições. Hoje, cerca de 1/4 de todos os idiomas do mundo é falado na África, tornando-a um dos lugares mais diversificados linguisticamente do planeta. Desde idiomas amplamente falados, como o Swahili e o Hausa, até dialetos locais menores, cada língua carrega um rico conhecimento e uma visão única do mundo. No entanto, muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção. Com o aumento da globalização e as mudanças nas comunidades, preservar essa incrível tapeçaria linguística é crucial para manter o patrimônio cultural único da África. Será que os esforços para documentar e revitalizar esses idiomas podem levar a uma nova compreensão da vasta paisagem linguística da África? Isso pode te surpreender. O Google comprou o YouTube por $1,65 bilhão. Em 2006, o Google tomou uma decisão ousada ao adquirir o YouTube, uma plataforma que na época tinha apenas 18 meses. O YouTube rapidamente se tornou um lugar popular para compartilhar vídeos, mas muitos ainda não percebiam seu potencial. Hoje, essa compra pode parecer loucura, especialmente considerando que o YouTube gera bilhões em receita e é um dos sites mais visitados do mundo. O Google viu algo especial no YouTube. A possibilidade de permitir que qualquer pessoa criasse e carregasse vídeos mudou nossa forma de consumir mídia. Essa aquisição foi um marco importante na troca de conteúdo online. Imagine um mundo sem memes virais, clipes musicais ou vídeos educativos. A compra permitiu que o YouTube crescesse rapidamente, atraindo criadores de conteúdo e espectadores, e se transformasse em uma poderosa plataforma para entretenimento, educação e interação social. Não é incrível como essa aposta inicial mudou a internet? Vamos revelar a verdade sobre os dados vocais de Mariah Carey. Há uma crença popular de que Mariah Carey tem um alcance vocal incrível, capaz de atingir notas tão altas que poderiam quebrar vidro. Embora isso soe impressionante, é importante ressaltar que essa afirmação nunca foi comprovada cientificamente. Sabe-se que Carey possui um alcance de 5 oitavas, o que é surpreendente e raro, permitindo que ela cante notas agudas que a maioria dos cantores só pode sonhar. Muitos fãs e críticos afirmam que sua habilidade de transitar suavemente entre diferentes registros demonstra seu talento excepcional. Embora existam histórias de vidro quebrando em seus shows, elas permanecem anedóticas e não são fatos comprovados. As habilidades vocais de Mariah lhe renderam com justiça o título de maior cantora, o que gerou discussões sobre os limites das capacidades vocais humanas. Mas será que alguém realmente pode quebrar vidro com a própria voz? Você sabia que o Bluetooth foi nomeado em homenagem a um rei viking? O nome Bluetooth vem de uma figura histórica interessante, Harald Bluetooth, um rei viking da Dinamarca.
Harald viveu no século X e era conhecido por unir diferentes tribos na Dinamarca, assim como a tecnologia Bluetooth ajuda os dispositivos a se conectarem facilmente. A lenda diz que o rei dinamarquês uniu lados rivais, criando a harmonia que foi a chave para sua liderança. Da mesma forma, a tecnologia Bluetooth conecta dispositivos, permitindo que se comuniquem sem fio de forma simples. O criador da tecnologia, Jim Kardashian, escolheu esse nome não só por sua sonoridade, mas também pelo espírito de colaboração que o Bluetooth representa. Então, sempre que você conecta seu telefone a fones de ouvido sem fio ou troca arquivos entre dispositivos, pense no rei Harald e em seus esforços para unir as pessoas. É um lembrete moderno de um líder do passado que desempenhou um papel importante para que diferentes grupos trabalhassem por um objetivo comum. Não é incrível como a tecnologia pode nos conectar, assim como fazia o rei Viking? Prepare-se para se surpreender com os vulcões submarinos. Você sabia que o oceano esconde mais de 1 milhão dessas incríveis maravilhas naturais? Esses vulcões submarinos, alguns ainda ativos, desempenham um papel fundamental na formação do nosso planeta. Quando entram em erupção, eles liberam rochas derretidas e gases, o que pode criar novas ilhas e mudar a paisagem ao longo do tempo. As erupções podem ser espetaculares, às vezes formando novas terras, quando a lava esfria e solidifica. Muitos desses vulcões fazem parte das dorsais meso-oceânicas, uma rede de montanhas submarinas formadas pela atividade tectônica. Embora frequentemente pensemos em vulcões em terra, a grande maioria deles está no oceano, onde é difícil de observar. Cientistas estudam essas estruturas fascinantes para entender melhor a geologia da Terra e até mesmo as condições que podem sustentar a vida em ambientes extremos. Não é incrível tudo o que acontece sob as ondas? Acredite ou não, artérias e veias trabalham juntas. Esses dois tipos de vasos sanguíneos desempenham papéis importantes no seu sistema cardiovascular, cada um com sua função única. As artérias, que têm paredes grossas, transportam o sangue rico em oxigênio do coração para várias partes do corpo. Elas suportam alta pressão devido à sua estrutura resistente, garantindo que o oxigênio chegue rapidamente aos órgãos e tecidos. Por outro lado, as veias têm uma função diferente. Elas trazem de volta o sangue pobre em oxigênio para o coração, com paredes mais finas e válvulas que impedem o refluxo. Esse trabalho em conjunto garante uma circulação eficiente, mantendo a saúde do corpo. Sem as artérias e veias cumprindo suas funções, nossos corpos teriam dificuldade em receber o oxigênio necessário. Na próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se de como esses vasos incríveis trabalham para mantê-lo vivo e cheio de energia. Sim, é verdade, e tudo se deve à necessidade delas de sangue. As fêmeas dos mosquitos precisam de proteínas do sangue para desenvolver seus ovos, por isso são elas que nos picam. Os machos, por outro lado, se alimentam principalmente do néctar das plantas para obter energia. Esse comportamento relacionado ao sexo é muito interessante. Quando uma fêmea de mosquito pica, ela usa partes bucais especiais para perfurar a pele, injetando saliva que ajuda a evitar a coagulação do sangue, facilitando a alimentação. Então, da próxima vez que você estiver espantando um mosquito, lembre-se de que o inseto zumbidor que está te atacando é provavelmente uma fêmea determinada a se alimentar e se reproduzir. Esse é um aspecto único da natureza que destaca como os papéis podem ser diversos no mundo animal, mesmo dentro de uma única espécie. Você sabia que Li Hongbo transforma papel em magia? Este artista chinês levou a antiga arte do origami a um novo patamar com suas impressionantes esculturas de papel. Ao contrário do origami tradicional, que geralmente foca em formas estáticas, as criações de Li apresentam padrões complexos que parecem tridimensionais, mas podem ser dobrados e desdobrados como acordeões. Suas obras mostram uma combinação única de arte e engenharia, revelando as incríveis possibilidades que o papel oferece. As esculturas de Li frequentemente retratam formas naturais, como flores e animais, cativando os espectadores com seus detalhes delicados. Cada peça é cuidadosamente elaborada para manter o equilíbrio entre beleza e funcionalidade, destacando a habilidade de Li com esse material desafiador. Usando técnicas extremas de origami, ele transforma folhas planas em formas dinâmicas, convidando-nos a explorar dimensões inesperadas da arte em papel. O trabalho de Li pode inspirar uma nova geração de artistas a experimentar técnicas semelhantes, o que torna a política tributária de Brunei única.
Ao contrário da maioria dos países, Brunei se destaca por não cobrar impostos sobre a renda pessoal. Essa abordagem permite que os moradores mantenham mais do seu dinheiro. Em vez de métodos tradicionais de tributação, Brunei depende de suas ricas reservas de petróleo e gás natural para gerar receita. Esses recursos naturais são a base da economia do país, financiando serviços públicos essenciais e programas de assistência social. O governo utiliza essa riqueza para garantir atendimento médico gratuito, educação e até subsídios para habitação e serviços públicos, tornando a vida muito mais acessível para os cidadãos. Embora esse sistema possa parecer incomum para aqueles que vivem em países onde os impostos são parte do cotidiano, ele cria um ambiente social único em Brunei. Sem imposto sobre a renda, os cidadãos frequentemente desfrutam de um padrão de vida mais alto, em comparação com muitos vizinhos da região. Mas como esse modelo incrível funciona na prática e quais desafios ele pode enfrentar no futuro? A verdade é que o Castelo de Sangue encanta os visitantes. Situado dramaticamente em um penhasco íngreme acima do Lago Bled, o Castelo de Sangue não é apenas uma fortaleza, é uma peça notável da rica história da Eslovênia. Frequentemente considerado o castelo mais antigo do país, ele oferece um incrível vislumbre do passado, além de algumas das vistas mais deslumbrantes que você pode imaginar. Uma curta caminhada até o castelo revela panoramas do lago cintilante abaixo, da charmosa ilha em seu centro e das majestosas montanhas julianas se estendendo ao longe. Imagine-se lá, respirando o ar fresco da montanha, enquanto aprecia a beleza da natureza e séculos de história ao seu redor. O castelo está imerso em um passado cheio de histórias, com lendas de valentes cavaleiros e famílias nobres que enriquecem seu encanto, tornando-o um destino intrigante para entusiastas da história e aventureiros. Seja caminhando para manter a forma, tirando fotos para guardar memórias ou simplesmente desfrutando da paisagem, o Castelo de Sangue é uma parada essencial na sua aventura eslovena. Não deixe essa experiência única escapar, pois ela representa perfeitamente tanto o esplendor natural quanto a profundidade histórica da região. Um fato interessante sobre motivação no trabalho. A falta de motivação no ambiente de trabalho causa perdas econômicas enormes, cerca de 500 bilhões de dólares por ano no EUA. Esse é um valor significativo que poderia apoiar inovações, crescimento e melhorias em produtos ou serviços. Quando os funcionários não estão engajados, muitas vezes se sentem desvalorizados, o que resulta em queda na produtividade e aumento da rotatividade. Imagine se as empresas investissem mais no bem-estar de seus colaboradores e criassem um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Isso poderia elevar o moral e a motivação, resultando em equipes mais felizes e, o mais importante, em melhores resultados. Pesquisas mostram que empresas que focam no engajamento dos funcionários podem ver um aumento significativo na produtividade. Então, como as empresas podem mudar essa situação? Passos simples como reconhecer conquistas, promover comunicação aberta e oferecer oportunidades de desenvolvimento podem fazer uma grande diferença. Difícil de acreditar, mas descubra as maravilhas da Grande Mesquita de Meca. Esta maravilha arquitetônica não é apenas a maior mesquita do mundo, ela representa a essência da fé islâmica. Localizada no coração de Meca, na Arábia Saudita, Al-Masjid Al-Haram recebe mais de 2 milhões de fiéis ao mesmo tempo, tornando-se um importante ponto de encontro para muçulmanos de todo o mundo. No centro desta magnífica estrutura está a Kaaba, um cubo sagrado envolto em seda preta. Enquanto os muçulmanos se voltam para a Kaaba durante suas orações, ela simboliza a unidade na fé entre diferentes culturas. A cada ano, milhões viajam para este local sagrado para realizar a peregrinação do Hajj, um ato profundo de devoção que enfatiza o sacrifício pessoal e o espírito comunitário. A história da Grande Mesquita remonta ao século VII, mostrando uma evolução fascinante que reflete o crescimento do Islã. Expansões recentes adicionaram características modernas, preservando ao mesmo tempo seu rico patrimônio artístico, repleto de designs intrincados e pilares impressionantes. Cada visita à mesquita envolve os peregrinos em uma atmosfera compartilhada de espiritualidade, reforçando conexões que atravessam continentes e gerações. Não é notável como este único local pode inspirar tamanha devoção e conexão entre milhões? Adivinha o que realmente faz a fama do lagarto basilisco? O basilisco comum, Basiliscus basiliscus, muitas vezes chamado de lagarto Jesus Cristo,
Impressiona com sua incrível habilidade de correr sobre a água. Quando enfrenta perigo, esse réptil notável pode correr sobre a superfície de lagoas ou riachos, graças à sua anatomia única. Suas grandes patas traseiras têm escamas em forma de franja que aumentam a área de contato e geram pequenas bolhas de ar, permitindo que o basilisco mantenha seu peso acima da água. Ao executar passos rápidos, até 20 por segundo, essa criatura ágil pode deslizar sobre a água por distâncias de cerca de 5 metros antes de afundar. Os jovens basilisques se destacam nessa habilidade única, escapando de predadores com uma explosão de velocidade enquanto cruzam rios. Essa combinação extraordinária de velocidade, física e adaptação evolutiva serve como um estudo fascinante para engenheiros e cientistas. Muitos se inspiram na estrutura das patas e na corrida do basilisco para projetar robôs capazes de imitar essa habilidade de correr sobre a água. O lagarto basilisco ilustra que a natureza pode realizar o que antes considerávamos impossível. Correr sobre a água não é apenas um milagre enraizado em mitos, mas uma maravilhosa realidade biológica. Porque a fé ajuda a se sentir melhor. O efeito placebo revela uma verdade surpreendente. Nossa mente pode influenciar muito o corpo. Quando as pessoas acreditam que um tratamento vai funcionar, seu cérebro pode provocar mudanças reais e positivas na fisiologia. Por exemplo, imagine uma pessoa tomando um comprimido de açúcar, pensando que é um remédio. Se ela acredita de verdade que isso vai ajudar, pode sentir redução da dor ou melhora do humor, mesmo que o comprimido não tenha propriedades medicinais. Essa conexão entre mente e corpo mostra o poder das nossas ideias e crenças. Pesquisas indicam que quando os pacientes estão cheios de esperança e confiança, seus corpos podem reagir de maneira a melhorar a saúde geral. Esse efeito não se limita ao bem-estar, pode levar à redução de sintomas e até à cura em alguns casos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que se sentiu melhor por acreditar em um tratamento, lembre-se de que isso é mais do que apenas na cabeça deles. É um fenômeno real e comprovado pela ciência. O que realmente contribui para mudanças positivas no mundo? As pessoas em nosso país têm uma ferramenta incrível que pode criar um futuro brilhante. Essa arma poderosa não é feita de aço ou tecnologia. É a capacidade de acelerar o progresso por meio da inovação, criatividade e colaboração. Imagine um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando juntas, gerando novas soluções para problemas antigos. Elas utilizam a educação e o espírito comunitário para superar obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, existem dificuldades que podem desacelerar esse impulso incrível, como recursos limitados ou barreiras políticas. Apesar desses desafios, a história mostra que esforços conjuntos podem levar a mudanças transformadoras. Países que priorizam a unidade e o apoio frequentemente testemunham conquistas notáveis em áreas como saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Então, como podemos liberar esse potencial e inspirar outros a se juntarem ao caminho da melhoria global? A síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia induzida por estresse, acontece quando um forte estresse emocional provoca um ataque cardíaco, sem bloqueios físicos. Imagine sentir emoções tão intensas, devido a um término ou perda, que seu coração reage como se estivesse sob ataque. Esse fenômeno incrível mostra como nossa saúde emocional e física estão interligadas. Curiosamente, embora os sintomas possam se assemelhar a um ataque cardíaco tradicional, como dor no peito e falta de ar, a síndrome do coração partido afeta mais frequentemente as mulheres. Médicos acreditam que explosões repentinas de hormônios do estresse podem paralisar temporariamente o músculo cardíaco, afetando sua capacidade de bombear sangue de forma eficaz. A boa notícia é que a recuperação geralmente é rápida, mas isso serve como um poderoso lembrete da importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, como podemos gerenciar o estresse para proteger nossos corações? Difícil de acreditar, mas a Mongólia tem Wi-Fi grátis na estepe. Este fato fascinante destaca a incrível velocidade com que o sistema de telecomunicações da Mongólia está se desenvolvendo. No coração das vastas e deslumbrantes estepes, onde a vida nômade tradicional predominava, pontos de Wi-Fi gratuitos estão transformando a vida cotidiana. Essas conexões de internet permitem que famílias nômades e viajantes se comuniquem, acessem serviços essenciais e até gerenciem negócios diretamente do campo aberto. Imagine estar na beleza serena da estepe, cercado por ovelhas pastando, enquanto verifica suas mensagens ou navega pelas últimas notícias online.
Essa inovação notável reflete uma mudança cultural que abraça a modernização, respeitando ao mesmo tempo o rico patrimônio da Mongólia. Com um número crescente de pessoas conectadas, o cenário digital está aprimorando o tecido social das comunidades nômades, fornecendo ferramentas para educação, comércio e conexão. À medida que a tecnologia continua a avançar, a Mongólia mostra que é possível unir tradições antigas com conveniências modernas, criando uma mistura única do velho e do novo. O que o futuro reserva para esta nação dinâmica? Vamos revelar a verdade sobre luz e papel. Em uma reviravolta surpreendente da tecnologia, alguns tipos de papel podem mudar quando expostos à luz. Essa incrível característica permite que os usuários apaguem informações específicas, possibilitando o reaproveitamento do papel para diferentes finalidades. Imagine um mundo onde você faz anotações e com apenas a luz do sol, o papel se transforma, apagando o conteúdo antigo. Esse processo fascinante está frequentemente ligado a materiais fotônicos que reagem à luz de maneiras impressionantes. A superfície do papel passa por mudanças únicas, revelando ou ocultando diferentes camadas. Pense nisso como uma tela mágica que pode ser renovada. Essa inovação tem consequências empolgantes para tudo, desde a arte até práticas ecológicas, pois reduz o desperdício e permite uma criatividade infinita. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação, pense em como a luz pode dar uma nova vida a esse papel. O que você acha dessa tecnologia incrível? Um fato interessante sobre higiene na Idade Média. Naquela época, papel higiênico era um luxo inimaginável, e as pessoas precisavam ser criativas para se manterem limpas. Em vez de rolos macios, usavam a natureza e coisas do dia a dia, como folhas, feno ou até roupas velhas. Imagine um tempo em que castelos e mosteiros passavam esponjas embebidas em vinagre. Isso sim era socializar. Para os habitantes do campo, era comum usar a mão esquerda para se limpar, o que fez com que essa mão tivesse a fama de mão suja em muitas culturas. Essa prática mostra como diferentes épocas e lugares veem a higiene. É surpreendente pensar em quanto mudou desde então. O que antes era normal, hoje pode nos causar repulsa. Então, da próxima vez que você pegar papel higiênico, pense nas alternativas medievais. Você consegue imaginar a vida sem ele? Você pode imaginar como a realidade virtual ajuda crianças durante as injeções? Alguns centros médicos começaram a usar soluções inovadoras, como óculos de realidade virtual, para tornar o processo de receber injeções menos assustador para as crianças. Esses óculos de alta tecnologia transportam os pequenos pacientes para mundos mágicos e envolventes, cheios de aventuras e alegria, distraindo-os efetivamente do procedimento. A ideia é simples. Enquanto as crianças estão focadas em personagens divertidos ou cenas fascinantes, elas notam menos a agulha e o leve desconforto que vem com ela. Estudos mostram que essa distração mágica pode reduzir significativamente a ansiedade, tornando as visitas ao médico menos estressantes, tanto para as crianças quanto para os pais. É uma situação vantajosa. As crianças se sentem mais relaxadas, e os pais podem ficar tranquilos, sabendo que seus pequenos não estão com medo. À medida que a tecnologia avança, quem sabe quais outros métodos criativos podem surgir para proporcionar uma experiência mais positiva na saúde para nossos pacientes mais jovens? Por que Isaac Asimov nos surpreende tanto? A resposta está em sua incrível conquista. Ele é o único autor conhecido que publicou um livro em cada categoria da classificação decimal de Dewey. Esse sistema divide todos os livros em 10 categorias principais, e as obras de Asimov abrangem todas elas. Suas diversas contribuições confirmam sua versatilidade e inteligência. Ele não só se destacou na ficção científica inovadora, mas também escreveu muito sobre história, religião e até bioquímica, onde também foi um respeitado professor. A habilidade de Asimov em criar histórias envolventes e compartilhar conhecimentos sobre uma ampla gama de temas mantém os leitores atentos e informados. Suas obras nos inspiram a explorar novas ideias e perspectivas, lembrando que o conhecimento é ilimitado. Como ele conseguiu alcançar tanto sucesso? Sua paixão por aprender e compartilhar ideias realmente o destaca dos demais. Você sabia que no Vaticano houve um nível chocante de assassinatos? Em 1998, esse pequeno enclave ganhou as manchetes quando um trágico duplo homicídio alterou drasticamente suas estatísticas.
Com uma população de cerca de 800 pessoas, o impacto de apenas 2 assassinatos elevou a taxa anual de homicídios para impressionantes 250 por 100 mil habitantes. Esse número não foi um acaso, fez do Vaticano o lugar mais perigoso do mundo naquele ano. Para comparação, muitos países maiores têm taxas muito mais baixas. No entanto, devido à situação única do Vaticano, até mesmo as ações de poucos podiam gerar números tão chocantes. Esse incidente não apenas chocou os moradores locais, mas também atraiu atenção internacional, gerando discussões sobre a segurança em um lugar tão historicamente significativo. Hoje, o Vaticano é conhecido principalmente por sua rica cultura e significado espiritual, tornando esse breve momento de 1998 um lembrete marcante de como os números podem contar histórias surpreendentes. E se Nebraska for realmente único? Este estado do meio-oeste se destaca por ter um sistema legislativo unicameral, o único nos Siacrinati. Isso significa que ele funciona com apenas uma Câmara Legislativa, em vez das 2 habituais. A maioria dos estados tem um sistema bicameral, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Mas Nebraska optou por um caminho diferente para simplificar seus processos políticos. Criado em 1937, o sistema unicameral de Nebraska foi desenvolvido para aumentar a eficiência e a transparência. Sem a necessidade de 2 câmaras separadas, os legisladores podem propor, discutir e votar leis diretamente. Essa abordagem única permite decisões mais rápidas e geralmente resulta em menos conflitos partidários. Os cidadãos podem participar facilmente do processo legislativo, pois há apenas um órgão a entender. A decisão de implementar o sistema unicameral reflete o desejo por um governo aberto e responsável, tornando-o um objeto de estudo interessante para todos que se interessam por política. E você, o que acha? Outros estados poderiam se beneficiar de um sistema assim? Difícil de acreditar, mas pessoas podem pular mais longe que cavalos. Nas Olimpíadas de 1968, Bob Beamon impressionou o mundo ao estabelecer um incrível recorde no salto em distância, 8,9 metros. Esse resultado surpreendente não só lhe rendeu a medalha de ouro, mas também superou o salto mais longo registrado de um cavalo em mais de meio metro. E imagine só, um ser humano saltou mais longe que uma das criaturas mais fortes da natureza. O salto de Beamon não foi apenas um teste das capacidades físicas, mas também uma prova de anos de trabalho duro, dedicação e evolução dos métodos de treinamento no atletismo. Naquela época, seu recorde parecia tão extraordinário que chamou a atenção de fãs de esportes ao redor do mundo e se tornou um símbolo do potencial humano. A conquista de Bob Beamon inspirou muitos atletas a ultrapassarem seus limites e a seguirem seus sonhos no atletismo. Quem poderia imaginar que um ser humano conseguiria superar um cavalo em uma demonstração tão poderosa de atletismo? Vamos revelar a verdade sobre a dedicação de Henry Cavill. Esse talentoso ator transformou seu corpo para o papel de Superman, sem usar esteroides ou efeitos digitais. Cavill levou seu compromisso a sério, treinando intensamente e seguindo uma dieta rigorosa para alcançar essa icônica imagem de super-herói. Ele optou por um caminho natural em vez de atalhos, acreditando que a autenticidade é fundamental para seu papel. Essa decisão não só mostrou sua força impressionante, mas também destacou seus valores de honestidade e trabalho duro. Sua rotina de treinos incluía musculação, cardio e até coreografias de lutas, tudo adaptado para criar o corpo de super-herói que os fãs admiram. Ao se dedicar a essa abordagem natural, Cavill inspirou muitos aspirantes a atores e amantes do fitness, provando que com determinação e disciplina, resultados incríveis são possíveis sem comprometer a integridade. Quão motivado você está para alcançar suas metas de fitness de forma natural? E se eu te disser que os Java Jackets protegem suas mãos? Essa invenção inteligente, criada por Jay Sorensen em 1991, foi feita para resolver o problema do café quente, as queimaduras. Quando você segura uma xícara de café fumegante, a última coisa que você quer é uma mão queimada. É aí que entram os Java Jackets. Eles criam uma camada de proteção entre sua bebida quente e a pele sensível. Esses mangas de papel não só protegem suas mãos, mas também oferecem uma melhor pegada, tornando o prazer de saborear sua bebida favorita mais confortável, sem o medo de que ela escorregue. Com o passar dos anos, os Java Jackets se tornaram parte essencial das cafeterias em todo o mundo, permitindo que os clientes desfrutem de suas bebidas com conforto. Então, da próxima vez que você pegar uma xícara de café,
Pense no pequeno, mais poderoso Java Jacket, que melhora sua experiência com café. Você não concorda? Fato interessante sobre os números J. Os números J são um conjunto único de números que não fazem parte da tabela periódica tradicional. Enquanto a tabela periódica classifica elementos químicos com base em sua estrutura atômica, os números J trazem uma diversidade interessante, representando valores numéricos com várias aplicações, especialmente na gestão. Esses números podem ajudar a simplificar processos ou destacar dados específicos, influenciando a tomada de decisões em diferentes áreas. Por exemplo, governos podem usar números J para indicar classificações específicas em leis ou regulamentos, tornando-os importantes para entender sistemas complexos. Mas por que esses números não estão na tabela periódica? Provavelmente isso se deve ao seu uso especializado e não a propriedades químicas. Estudar as implicações dos números J pode revelar aspectos fascinantes de como estruturamos informações em nosso dia a dia. Você já se perguntou por que as lembranças parecem tão vagas? Ao lembrar do passado, pode ser surpreendente perceber que você está, na verdade, recordando a última vez que pensou sobre aquele evento, e não o evento em si. Esse aspecto interessante da nossa memória significa que, a cada vez que voltamos a uma lembrança, não a estamos apenas recuperando, estamos criando uma nova versão dela. Nossos cérebros literalmente reconstroem experiências passadas com base no contexto e nas emoções que sentimos ao lembrar. Isso pode levar a embelezamentos ou imprecisões, transformando lembranças em histórias com reviravoltas em vez de fotos perfeitas. Cada vez que você recorda um momento, suas emoções e pensamentos atuais influenciam o que você lembra. Por isso, nossas lembranças podem mudar com o tempo. Então, da próxima vez que você lembrar de algo do passado, pense em como essa lembrança mudou, o que você sente agora e como isso pode ser diferente do que realmente aconteceu. Você sabia que nas Ilhas Bermudas não há rios nem lagos? Esse é um fato surpreendente. As belas Ilhas Bermudas, localizadas no Atlântico Norte, são realmente únicas em termos de recursos hídricos. Com uma população de cerca de 70 mil pessoas, não existem fontes naturais de água doce, como rios ou lagos, onde as pessoas possam coletar água. Em vez disso, os moradores se tornaram especialistas na coleta de água da chuva, utilizando um sistema inteligente de tubos instalados nos telhados. Quando chove, esses tubos direcionam a água diretamente para reservatórios, garantindo que as famílias tenham água suficiente para suas necessidades diárias. Essa forma de coleta destaca a adaptabilidade e a engenhosidade dos bermudenses na gestão de seu valioso abastecimento de água. Como a chuva é vital, a comunidade local valoriza muito a preservação desse recurso. Com as mudanças climáticas e a imprevisibilidade das chuvas, os moradores continuam a encontrar soluções inovadoras para garantir suas necessidades hídricas e preservar a beleza de sua ilha. Isso não faz você valorizar cada gota de água que usa? Os tamanhos da língua realmente variam entre os sexos. Um estudo surpreendente da Universidade de Edimburgo mostra que o comprimento médio da língua masculina é de cerca de 8,4 mm, enquanto o das mulheres é de aproximadamente 7,9. Embora a diferença de comprimento seja pequena, essa descoberta nos lembra das variações únicas na anatomia humana. É interessante pensar em como essas pequenas diferenças podem existir em nossos corpos. Mesmo que o tamanho da língua não tenha grande importância médica, nossas línguas desempenham um papel importante em funções diárias, como falar e saborear, mas poucos pensam sobre seu tamanho. Este estudo abre espaço para discussões sobre outras diferenças anatômicas que talvez não conheçamos, porque existem essas variações e o que elas nos dizem sobre a biologia humana. Este é um exemplo claro de quão diversos somos, até nas pequenas partes de nossos corpos. Você sabia que os oceanos abrigam 85% da vegetação? É surpreendente perceber que a maior parte da vegetação na Terra está debaixo d'água. Embora frequentemente associemos plantas a florestas e campos, os oceanos são lar de muitas espécies de plantas, incluindo o fitoplâncton, que é pequeno, mas muito importante. Esses organismos microscópicos podem ser minúsculos, mas desempenham um papel enorme na saúde do nosso planeta. O fitoplâncton é responsável por produzir cerca de metade do oxigênio que respiramos, tornando-os essenciais para a nossa sobrevivência. Eles utilizam a luz solar e nutrientes da água para a fotossíntese, assim como as plantas terrestres.
Além de produzir oxigênio, eles formam a base da cadeia alimentar oceânica, sustentando uma infinidade de seres marinhos, desde o minúsculo zooplâncton até as enormes baleias. Na próxima vez que você respirar ar fresco, lembre-se de que metade dele vem dessas pequenas plantas oceânicas. Não é incrível que os oceanos, muitas vezes esquecidos quando pensamos em vegetação, sejam cruciais para a manutenção da vida na Terra? Você já se perguntou por que a Rolex é tão famosa? Fundada em 1905, a Rolex se tornou um símbolo mundial de precisão e luxo no mundo dos relógios. Esta marca não é apenas sobre o tempo, é sobre estilo de vida, sucesso e exclusividade. Junto com a Rolex, outras marcas de prestígio, como a Patek Philippe, se destacam por suas características únicas. A Patek Philippe é conhecida por seus relógios incrivelmente valiosos e colecionáveis, que são muito procurados por amantes e investidores. Há também a TAG Heuer, que se destaca no mundo dos relógios esportivos de alta precisão e tem uma forte conexão com corridas de automóveis. Essas marcas ocupam um lugar especial no mercado de luxo, mas a Rolex continua sendo o padrão de elegância e maestria. O que torna esses relógios tão desejados e por que eles frequentemente simbolizam conquistas. Vamos mergulhar no fascinante mundo dos relógios de luxo. Vamos revelar a verdade sobre Hava e Hitam. A história da morte de um jovem abalou essas duas cidades, gerando discussões sobre comunidade, desenvolvimento e segurança. Este trágico evento não é apenas um momento triste na história, ele se tornou um impulso para mudanças. Os moradores, refletindo sobre como essa perda afeta seus bairros, percebem a necessidade de medidas de segurança mais eficazes e um planejamento urbano melhor. A vida do jovem, cheia de esperanças e sonhos, agora simboliza o potencial para melhorar a infraestrutura, apoiar a comunidade e promover programas de conscientização. Trata-se de transformar a dor em ação. Como Hava e Hitam podem transformar este capítulo doloroso em uma oportunidade de progresso, envolvendo os cidadãos em discussões sobre o desenvolvimento da cidade, criando um senso de unidade e priorizando o bem-estar, essas cidades podem honrar sua memória, construindo um futuro melhor para todos. O que torna o Parque Nacional da Groenlândia Nordeste tão bonito? Este incrível parque é o maior parque nacional do mundo, com uma área de 972 mil quilômetros quadrados. Para comparação, isso é cerca de 3 vezes o tamanho da Alemanha. Apesar de seu tamanho, essa remota natureza selvagem é pouco povoada, oferecendo um refúgio tranquilo para os animais árticos. Os visitantes podem encontrar imponentes ursos polares, brincalhonas raposas árticas e até majestosos bois almiscarados enquanto exploram o parque. As paisagens deslumbrantes incluem altos icebergs, fiordes sinuosos e glaciares hipnotizantes que mostram a força e a beleza da natureza. O parque é um habitat importante, protegendo esses animais incríveis e seus ecossistemas das ameaças das mudanças climáticas. Embora possa parecer isolado, o parque desempenha um papel fundamental nos esforços globais de conservação. Então você está pronto para descobrir as maravilhas deste paraíso selvagem. Acredite ou não, o McDonald's atende 69 milhões de clientes diariamente. Esse número impressionante é maior que a população de toda a França, destacando a popularidade desse gigante do fast food ao redor do mundo. Com milhares de restaurantes em mais de 100 países, o McDonald's oferece um cardápio familiar com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes, agradando a pessoas de diferentes gostos. Seja para um almoço rápido, um lanche à tarde ou um café na correria, pessoas de todas as classes sociais buscam suas arcos dourados. Você sabia que em diferentes países o McDonald's tem cardápios variados? No Japão você pode experimentar hambúrgueres de camarão, enquanto na Índia há opções vegetarianas para atender às preferências locais. Essa adaptabilidade é uma das principais razões pelas quais a marca conquistou o coração das pessoas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que passar por um McDonald's, lembre-se de que você está passando por um restaurante que alimenta mais pessoas do que toda a população da França, todos os dias. Você já se perguntou quem inventou a impressão 3D? Em 1983, Chuck Hull mudou tudo ao criar a primeira impressora 3D. Essa tecnologia revolucionária deu início à fabricação aditiva, permitindo a criação de objetos tridimensionais, camada por camada, a partir de modelos digitais. A máquina única de Hull usava o método de estereolitografia,
que utiliza luz ultravioleta para solidificar resina líquida em formas sólidas. Essa inovação abriu muitas possibilidades em diversas áreas, como engenharia, saúde e arte. Imagine como a impressão 3D transformou setores, permitindo a criação de produtos personalizados, o desenvolvimento rápido de protótipos e até a impressão de órgãos na medicina. Hoje, as impressoras 3D se tornaram mais acessíveis, inspirando pessoas criativas em todo o mundo. Ao continuarmos explorando o potencial dessa tecnologia, quem sabe quais conquistas incríveis nos aguardam no futuro? A síndrome de Anton-Babinski é uma condição curiosa que ocorre quando pessoas perdem a visão, mas se recusam a aceitar que estão cegas. Imagine acordar um dia e não conseguir ver, mas seu cérebro insiste que está tudo bem. Esse fenômeno intrigante destaca a complexidade do nosso cérebro. Mesmo quando os olhos não enviam mais sinais, o cérebro pode criar percepções falsas para preencher essa lacuna. Pessoas com a síndrome de Anton-Babinski frequentemente tentam interagir com o ambiente como se tudo estivesse normal, o que às vezes resulta em situações surpreendentes e até perigosas. É um lembrete claro da desconexão que pode existir entre nossas percepções e a realidade. Embora não consigam ver, elas podem descrever paisagens e até ver coisas que na verdade não existem. Essa estranha negação mostra o quão poderoso pode ser nosso cérebro, mantendo a ilusão da visão mesmo na cegueira total. Compreender essa síndrome ajuda os pesquisadores a estudar mais profundamente como o cérebro processa a visão e pode levar a melhores tratamentos para doenças relacionadas à visão. Não é incrível como funciona a mente? Os hipopótamos podem dormir debaixo d'água sem flutuar. É surpreendente, mas os hipopótamos não sabem nadar. Em vez de deslizar graciosamente na água, seus ossos densos os tornam quase incapazes de flutuar, o que significa que eles não conseguem subir à superfície. Quando querem se mover em rios ou lagos, eles usam uma maneira única, caminham pelo fundo do rio ou do mar, em um galope lento. Esse movimento incomum permite que se desloquem em seu ambiente aquático, sem precisar nadar. No entanto, há outro aspecto interessante da vida dos hipopótamos. Eles realmente podem dormir debaixo d'água. Eles têm um reflexo especial que os faz subir automaticamente para respirar enquanto dormem, sem acordar. Essa habilidade incrível os ajuda a se manter seguros durante o descanso, pois podem cochilar debaixo d'água, longe de predadores potenciais. Não é incrível como esses enormes animais se adaptaram à vida na água? Você conhece as superestrelas felinas da moda? Este é o tema do livro Gatos Fashion, uma encantadora obra de 160 páginas de Takako Iwasa, a famosa Cat Taylor do Japão. Iwasa apresenta brilhantemente as estrelas felinas Prin e Kotaro, que exibem seus trajes em diversos looks estilosos que impressionariam qualquer amante da moda. Cada página deste divertido livro de mesa de café está repleta de fotos vibrantes que não apenas destacam as personalidades únicas desses adoráveis gatos, mas também trazem uma reviravolta inusitada ao mundo da moda. Os amantes de gatos e moda ficarão encantados com a combinação de elegância e brincadeira. As imagens deslumbrantes capturam a essência cativante dessas superestrelas felinas, tornando o livro um excelente presente ou complemento para todos que amam gatos ou criatividade. Seja em uma noite aconchegante ou em um encontro com amigos, Gatos Fashion promete trazer alegria e conversas. Então, por que não adicionar um pouco de charme felino à sua vida com este livro único? Você sabia que buracos negros não são formações permanentes no universo? Segundo o famoso físico Stephen Hawking, eles podem perder energia ao longo do tempo através de um processo incrível chamado radiação Hawking. Isso acontece quando partículas próximas ao horizonte de eventos, o ponto sem retorno, interagem de forma que uma partícula escapa, enquanto a outra é puxada para dentro do buraco negro. A partícula que escapa leva energia consigo, resultando em uma lenta perda de massa do buraco negro. Embora esse processo seja extremamente lento e leve bilhões de anos, ele sugere que buracos negros podem eventualmente desaparecer completamente. Imagine um universo sem buracos negros. Esses monstros cósmicos misteriosos que distorcem o espaço e o tempo. É uma ideia surpreendente pensar que até as entidades mais poderosas do universo podem não existir para sempre. Isso pode mudar nossa compreensão do cosmos. Você sabia que os abacaxis levam 2 anos para crescer? Diferente de muitas frutas que crescem em árvores, os abacaxis se desenvolvem diretamente do solo. Essa característica única os torna realmente fascinantes.
Os abacaxis pertencem a um grupo de plantas chamadas bromélias, e seu caminho de uma pequena roseta até o fruto suculento não é rápido. Após o plantio, um abacaxi geralmente precisa de 18 a 24 meses para amadurecer. Durante esse tempo, a planta cresce bem em climas tropicais quentes, absorvendo luz solar e água. O próprio abacaxi cresce em um único caule, cercado por folhas afiadas e espinhosas. Quando está pronto para a colheita, o fruto se enche de um sabor doce e levemente ácido, que é a recompensa por toda essa espera. Na próxima vez que você saborear uma fatia de abacaxi, lembre-se da sua incrível história de crescimento. Quem diria que uma delícia tão saborosa passou por um longo caminho antes de chegar à sua mesa? Difícil de acreditar, mas o Titanic tinha uma cópia real. A equipe do icônico filme de James Cameron, Titanic, construiu uma impressionante cópia quase em tamanho real do verdadeiro navio, nos estúdios Baja, no México. Esse cenário complexo não era apenas um fundo, incluía um enorme corpo d'água, criado para simular o vasto oceano, tornando as cenas ainda mais emocionantes. A cópia também tinha botes salva-vidas que pareciam muito reais e luzes funcionais para recriar a atmosfera do navio. Durante a cena culminante do naufrágio, em vez de depender de CGI, os criadores do filme usaram água de verdade, permitindo que os atores sentissem toda a tensão do momento. Ensaiando seus movimentos sem efeitos modernos, a dedicação da equipe a realismo realmente se destacou, intensificando o impacto emocional do filme. Essa dedicação contribuiu para as experiências inesquecíveis que os espectadores tiveram ao ver o Titanic ganhar vida. Você sabia que em Madrid existe a marca zero de quilômetros? Pode parecer surpreendente, mas na Praça Puerta del Sol, em Madrid, está orgulhosamente instalada a marca zero de quilômetros, que marca o início de todas as estradas radiais da Espanha. Esta placa de bronze simboliza o coração da rede viária espanhola, tornando este lugar importante para viagens e cultura. Aqui, moradores e turistas costumam se encontrar para tirar fotos. A praça é cheia de vida, cercada por lojas, cafés e edifícios históricos. Estar na marca zero de quilômetros não só conecta você a diferentes destinos na Espanha, mas também mergulha você na vibrante atmosfera de Madrid. As pessoas frequentemente se reúnem aqui para aproveitar eventos, festivais e até apresentações de rua. Não importa se você está planejando uma viagem de carro ou apenas explorando a cidade, visitar este ponto turístico é imperdível. Então, da próxima vez que você estiver em Madrid, junte-se à multidão na marca zero de quilômetros e sinta o pulso desta cidade incrível. Prepare-se para se surpreender com a magia da aurora boreal. Você já olhou para o céu noturno e viu cores brilhantes dançando entre as estrelas? Esses espetáculos incríveis, conhecidos como aurora boreal, acontecem quando partículas do Sol colidem com a atmosfera da Terra. Esse fenômeno é mais comum nas regiões polares, onde o campo magnético protege nosso planeta e direciona essas partículas solares para os polos. Ao entrarem na atmosfera, elas interagem com oxigênio e nitrogênio, criando efeitos impressionantes em cores como verde, rosa e roxo. O melhor momento para observar a aurora boreal é durante os meses de inverno, quando o céu está mais escuro e claro. Então, se você quer ver esse magnífico espetáculo da natureza, vista-se bem e vá para o norte para experimentar a maravilha dessas cortinas de luz. A natureza não é incrível? Você sabia que Nancy Reagan mudou a história das primeiras damas? Nos anos 80, Nancy Reagan foi a primeira dama e teve uma grande influência, mesmo sendo a última a ocupar esse cargo prestigiado, sem ter um diploma universitário. Naquela época, as expectativas sobre a educação estavam mudando, e sua posição refletia essas mudanças na percepção das qualificações necessárias para um papel tão importante. Embora alguns a criticassem pela falta de formação formal, Nancy usou sua plataforma para apoiar iniciativas importantes, como a campanha Apenas Diga Não contra as Drogas. Seu carisma, habilidades de comunicação e determinação permitiram que ela estabelecesse uma conexão única com o público americano. Como esposa do presidente Ronald Reagan, ela também teve um papel significativo em sua administração. O caminho de Nancy como primeira-dama levantou questões sobre a importância da educação e das qualificações para líderes, um tema que continua relevante até hoje. O que realmente acontece quando a tecnologia encontra o esporte? Os Jogos Olímpicos de 2012 na Grécia foram um marco ao apresentar pistolas eletrônicas para o início das competições, mudando a forma como os atletas começam suas provas.
Antes, usavam-se pistolas de start tradicionais, que causavam problemas como falsos começos e nervosismo nos corredores. As pistolas eletrônicas, por sua vez, emitem sons precisos e instantâneos, tornando o processo mais fluido para todos os participantes. Elas foram projetadas para reduzir erros humanos e garantir condições iguais para todos os atletas. Essa tecnologia não só aumenta a justiça nas competições, mas também reflete uma tendência maior no esporte, onde inovações desempenham um papel fundamental. À medida que os atletas buscam melhores resultados, ferramentas como as pistolas eletrônicas se tornam parte do mundo esportivo moderno. Veremos ainda mais inovações tecnológicas nos próximos jogos. Você sabia que o ramen pode ser perigoso? Uma nova invenção incrível ajudará os amantes da comida a evitar queimaduras com o ramen quente. Este escudo facial incomum é projetado para proteger os comensais de queimaduras, enquanto desfrutam de seus macarrões quentes favoritos. Imagine-se mergulhando em um prato aromático de ramen e de repente um caldo quente espirra em você. Isso soa como uma catástrofe culinária, mas essa solução criativa permite que os amantes do ramen desfrutem da comida sem medo. Com seu design transparente, o escudo facial permite que você veja facilmente seu delicioso ramen enquanto você come à vontade. À medida que as pessoas continuam explorando pratos únicos e saborosos, essa novidade mostra até onde estamos dispostos a ir por prazeres culinários, sem esquecer da segurança. Quem diria que um prato simples poderia inspirar uma invenção tão inteligente, pronto para experimentar e comer sem preocupações? Incrível, mas é verdade. Um dia, os computadores eram pessoas. Antes de o mundo adotar microchips e tecnologias digitais, o termo computador se referia a pessoas que faziam cálculos numéricos. Esses profissionais qualificados, na maioria mulheres, realizavam cálculos matemáticos complexos manualmente, anotando cuidadosamente seus resultados. Eles eram essenciais em diversas áreas, da astronomia à engenharia, e seu trabalho lançou as bases para as máquinas que usamos hoje. No início do século XX, com o avanço da tecnologia, dispositivos mecânicos começaram a assumir essas tarefas, levando ao surgimento dos computadores eletrônicos. No entanto, os calculadores humanos, às vezes chamados de computadores humanos, desempenharam um papel fundamental em conquistas significativas, incluindo o lançamento de foguetes e previsões meteorológicas. Essa história fascinante nos lembra da incrível transformação tecnológica e destaca a importância das pessoas por trás das inovações iniciais. Você já se perguntou quem realmente fazia os cálculos antes dos computadores? É verdade que os peixes podem andar na terra. Surpreendentemente, algumas espécies de peixes realmente evoluíram para isso. Por exemplo, o peixe andarilho é um peixe incrível que usa suas nadadeiras peitorais como pernas, permitindo que se mova sobre superfícies lamacentas e até escale pedras. Essas adaptações únicas ajudam na sobrevivência em habitats naturais, como poças de maré e manguezais, onde precisam se locomover tanto na água quanto na terra. Quando os peixes andarilhos estão fora da água, eles dependem da pele úmida para respirar, que absorve oxigênio do ar. Sua habilidade de se mover na terra não só os ajuda a procurar alimento, mas também a escapar de predadores. Outras espécies, como o peixe-lanterna, podem se deslocar pela lama e pela grama usando suas nadadeiras, e em situações difíceis podem até engolir ar e sobreviver por longos períodos fora da água. Esse comportamento fascinante mostra o quão adaptativa a natureza pode ser, ampliando nossa compreensão sobre o que os peixes são capazes de fazer. Não é incrível pensar em como a vida evolui de maneiras tão inesperadas? É verdade que o café financiou atletas brasileiros? Nas Olimpíadas de Verão de 1932 em Los Angeles, a delegação brasileira enfrentou um grande desafio: como chegar aos Jogos durante a Grande Depressão. Muitos países estavam com dificuldades financeiras, e o Brasil não foi exceção. Eles encontraram uma solução inteligente: financiar a viagem, levando um navio cheio de café. Durante a viagem para os Seattle, os atletas venderam café em vários portos. Isso não só ajudou a cobrir os custos da viagem, mas também mostrou a rica cultura do café do Brasil. A imagem dos atletas em uniforme vendendo café para realizar seu sonho olímpico foi inspiradora e inovadora. A criatividade deles lembrava a determinação de atletas ao redor do mundo, transformando uma simples bebida em um símbolo de esperança e ambição. Não é incrível como uma xícara de café pode unir sonhos e espírito de equipe?
Prepare-se para se surpreender com a localização das orelhas dos insetos. Alguns insetos, como certas espécies de grilos e gafanhotos, desenvolveram uma incrível habilidade de ouvir através de orelhas localizadas em seu abdômen. Essa adaptação única é um exemplo fascinante de como a evolução molda a vida de diferentes espécies. Ao contrário dos humanos que ouvem com as orelhas na cabeça, esses insetos se beneficiam de suas orelhas abdominais, pois elas os ajudam a captar vibrações do ambiente, o que é útil para se comunicar e evitar predadores. Essa característica anatômica não só destaca a incrível diversidade de adaptações no mundo dos insetos, mas também mostra como esses seres evoluíram para prosperar em seus habitats específicos. Por exemplo, ao colocar suas orelhas em um lugar tão incomum, eles podem ouvir sons enquanto mantêm a cabeça livre para procurar alimento ou parceiros. Não é surpreendente como a natureza encontra soluções tão engenhosas. Você já viu um mico-leão-dourado? Esse pequeno primata colorido, originário do Brasil, tem uma impressionante juba dourada que lhe dá um ar majestoso. O mico-leão-dourado mede cerca de 30 a 40 centímetros, sem contar seu longo rabo, e realmente se destaca no mundo animal. Infelizmente, esses adoráveis seres enfrentam uma grave ameaça, a destruição de seu habitat. Com o desmatamento para a agricultura e o desenvolvimento urbano, essa espécie única está perdendo seu lar a uma velocidade alarmante. Sem ações urgentes de conservação, sua população pode diminuir, aproximando-os da extinção. Felizmente, defensores da natureza estão agindo, trabalhando para preservar suas florestas tropicais e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Apoiar essas iniciativas pode ajudar a garantir a sobrevivência desse incrível primata e de seu vibrante ecossistema. Imagine um futuro onde o mico-leão-dourado prospere em seu habitat natural. O que você pode fazer para ajudar a proteger esses animais incríveis? É permitido andar de bicicleta na piscina? Em Baldwin Park, Califórnia, isso é realmente proibido. Essa lei incomum surgiu por questões de segurança relacionadas a andar de bicicleta na água. Imagine a confusão se as pessoas começarem a correr com suas bicicletas nas piscinas. Essas ações podem causar acidentes, colocando em risco os nadadores e potencialmente danificando o equipamento da piscina. As piscinas são feitas para nadar, relaxar e descansar, não para passeios de bicicleta. Essa lei ajuda a manter um ambiente seguro e agradável para todos que querem se refrescar. Leis como essa nos lembram da importância das regras de segurança em lugares públicos. Então, da próxima vez que você pensar em andar de bicicleta na água, lembre-se dessa regra inusitada de Baldwin Park e deixe suas aventuras de bicicleta para o asfalto. Você pode acreditar que os raios alcançam temperaturas de 3.000 graus Celsius? Essa temperatura é 6 vezes mais alta do que na superfície do Sol. Quando um raio atinge durante uma tempestade, a energia elétrica provoca uma rápida expansão do ar, resultando em uma explosão de calor. Na verdade, essas correntes superaquecidas se movem a uma velocidade impressionante, criando flashes de luz e estrondos de trovão. Um raio pode atingir até 100 vezes por segundo durante uma tempestade, derrubando árvores e causando apagões em questão de segundos. Esse fenômeno incrível não é apenas um espetáculo visual. Ele desempenha um papel importante na nossa atmosfera. O calor intenso ajuda a decompor o nitrogênio no ar, permitindo que ele se combine com o oxigênio e forme nitratos, essenciais para o crescimento das plantas. Na próxima vez que você ver uma tempestade, lembre-se de que cada raio carrega a energia de fogos de artifício naturais, transformando o céu em um espetáculo ardente. Não é surpreendente como algo tão bonito pode ser tão feroz? Incrível, mas verdade. Machu Picchu ainda nos fascina. Esta incrível cidade inca, escondida nas montanhas dos Andes, foi construída em meados do século XV e permaneceu em grande parte esquecida, até ser redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham. Hoje é reconhecida como um dos maiores e mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Machu Picchu não era apenas um assentamento, era um importante centro de religião, astronomia e agricultura. Os incas criaram impressionantes terraços que permitiam cultivar em encostas íngremes, mostrando suas habilidades avançadas de engenharia. Com suas vistas deslumbrantes, complexa alvenaria e história misteriosa, Machu Picchu convida os visitantes a explorar suas antigas trilhas e imaginar a vida daqueles que um dia prosperaram aqui. Como um lugar tão extraordinário pôde permanecer escondido por tanto tempo? O que é surpreendente sobre o funcionamento dos ímãs?
Os ímãs têm uma força especial que atrai certos materiais por causa do que chamamos de campo magnético. Esse campo é invisível, mas muito forte, e pode influenciar pequenos domínios magnéticos que estão em materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Quando você aproxima um ímã desses metais, os domínios magnéticos se alinham em uma direção, criando uma força de atração forte que aproxima os materiais. É por isso que um ímã consegue levantar um clipe ou um prego facilmente. Por outro lado, materiais como plástico, madeira ou vidro não reagem aos ímãs, então você pode manuseá-los sem a atração magnética. Não é fascinante como algo tão simples como um ímã pode mostrar a força da física em ação? Seja brincando com ímãs na geladeira ou fazendo experimentos na aula de ciências, você está testemunhando um fenômeno incrível que encanta as pessoas inteligentes há gerações. Acredite ou não, Gino Bartali foi um herói. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse notável ciclista italiano usou sua paixão pelo esporte para salvar muitas vidas. Bartali se tornou um inesperado defensor dos judeus que viviam com medo sob o regime nazista. Ele astutamente escondia documentos falsos no quadro de sua bicicleta, atuando como um mensageiro secreto entre Florença e Assis. Cada viagem era cheia de perigos, pois o risco de ser pego era alto. No entanto, Bartali continuou, entregando documentos vitais para aqueles que mais precisavam. Ele não apenas entregava documentos, ele também abrigava amigos e familiares em sua casa, mostrando uma coragem e bondade extraordinárias. Seus atos corajosos nos lembram que heróis podem surgir nas situações mais inesperadas e que o espírito de humanidade pode brilhar mesmo nos tempos mais sombrios. Quantas vidas ele realmente salvou, arriscando a sua? Acredite ou não, mas a galinha veio primeiro. Essa conclusão surpreendente foi feita por cientistas que estudam a formação da casca do ovo. Você pode pensar que o ovo sempre deve vir antes da galinha, mas na verdade existe uma proteína chamada ovocleidina 17, essencial para a formação da casca dura. Apenas as galinhas conseguem produzir essa proteína, o que significa que elas devem existir primeiro para fazer os ovos. Portanto, ao refletir sobre essa antiga questão, é interessante perceber que a origem da galinha está diretamente ligada ao seu papel na produção de ovos. Mudanças evolutivas levaram à galinha moderna que conhecemos hoje, mas sem essas galinhas não haveria ovos. Essa descoberta desafiou nosso pensamento tradicional, gerando debates interessantes entre cientistas e amantes de ovos. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, lembre-se, ele teve que vir da galinha primeiro. Você pode se surpreender com o que é o quetzal. Esta linda ave simboliza a liberdade e é a moeda oficial da Guatemala. O quetzal não é apenas uma imagem bonita. Ele representa a rica biodiversidade e a vibrante cultura guatemalteca. Com suas cores vivas e características únicas, o quetzal reflete a beleza e a diversidade da natureza deste país da América Central. Cada nota com a imagem do quetzal está cheia do espírito da Guatemala, conectando as pessoas com seu patrimônio e meio ambiente. É impressionante como uma moeda pode incorporar valores tão significativos, unindo os cidadãos em torno de um símbolo comum de identidade. A imagem do quetzal lembra a todos da importância de preservar a natureza e o patrimônio para as futuras gerações. Em um mundo onde muitos lugares são definidos por tecnologia e indústria, a Guatemala se destaca, celebrando suas raízes através deste símbolo avícola. Quantas outras moedas contam uma história tão poderosa sobre suas terras natais? E se eu disser que a princesa Liu Chuyu fez do seu jeito? No século V, durante a brilhante dinastia Song, a princesa Liu Chuyu ficou insatisfeita com seu irmão, que tinha várias concubinas. Em vez de aceitar essa injustiça, Liu Chuyu corajosamente expressou suas queixas. Seu irmão, talvez querendo agradá-la, tomou uma decisão inesperada. Deu a ela um harém com 30 homens. Essa atitude incomum destaca como mulheres na história, como Liu Chuyu, frequentemente lidaram com as dificuldades do poder e dos papéis de gênero. É um exemplo impressionante de como alguém usou sua voz para mudar as circunstâncias em uma sociedade dominada por homens. A história de Liu Chuyu desperta interesse sobre os papéis, muitas vezes ignorados, das mulheres na formação da história. A coragem dela inspirou outras mulheres a buscarem seus próprios caminhos. A dinâmica das famílias reais pode ser fascinante, revelando muito sobre as estruturas sociais da época.
Você já se perguntou por que as companhias aéreas vendem mais passagens do que lugares disponíveis? As companhias frequentemente vendem mais passagens do que assentos no avião, e isso é totalmente legal. Elas fazem isso sabendo que nem todos os passageiros comparecerão ao voo. E, infelizmente, essa prática pode causar confusão e insatisfação quando todos os passageiros aparecem e não há lugares suficientes. Nesses casos, as companhias precisam encontrar soluções rapidamente, o que muitas vezes leva a discussões sobre compensações no portão de embarque. Os passageiros podem receber vouchers para uma nova viagem ou a opção de pegar um voo mais tarde. Embora a venda excessiva de passagens ajude as companhias a maximizar lucros, preenchendo o máximo de assentos possível, isso levanta questões sobre como elas valorizam a experiência do cliente. Você está disposto a correr o risco de ser deixado de fora do voo por um bilhete mais barato? Acredite ou não, as esquilos são novatas na cidade. Esses animais brincalhões nem sempre fizeram parte da nossa paisagem urbana. Na verdade, as esquilos foram introduzidas nos parques americanos para embelezar e melhorar esses espaços verdes. Originalmente, elas viviam em florestas e bosques, onde coexistiam em harmonia com a natureza. Com o crescimento da urbanização, os parques locais começaram a servir de lar para esses animais encantadores, oferecendo comida e abrigo entre as selvas de concreto. Hoje você pode ver esquilos correndo animadamente pelos parques e quintais da cidade, coletando bolotas e brincando entre as árvores. Sua capacidade de adaptação permitiu que prosperassem em condições bem diferentes de seus habitats originais. Então, da próxima vez que você ver uma esquilo mordendo uma noz ou fazendo acrobacias em um fio, lembre-se de que elas fazem parte de uma história fascinante de adaptação e mudanças em nossas cidades. Escamas de peixe incríveis curam queimaduras. Em uma descoberta revolucionária, pesquisadores no Brasil descobriram que escamas de peixe, especialmente as da tilápia e da piranha, podem ser transformadas em curativos tecnológicos para tratar queimaduras graves. Esses curativos inovadores aproveitam as propriedades naturais das escamas, ricas em colágeno e outras substâncias curativas. Em vez de descartar esses materiais, os cientistas encontraram uma maneira de transformá-los em uma solução médica eficaz. Os curativos não apenas aceleram a cicatrização, mas também reduzem significativamente o risco de infecções, representando um verdadeiro avanço no tratamento de queimaduras. Imagine um mundo onde recursos que antes eram jogados fora, agora ajudam os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Essa técnica não só resolve questões médicas, mas também promove o desenvolvimento sustentável, utilizando materiais que, de outra forma, acabariam em aterros. À medida que essa pesquisa avança, podemos ver uma aplicação ainda mais ampla das escamas de peixe na medicina. Será este o futuro da cura? Acredite ou não, a xerofobia existe. É o nome do medo irracional de ser feliz. Imagine sentir ansiedade ou medo quando coisas boas acontecem, como quando você recebe uma promoção ou aproveita um dia ensolarado. Pode parecer estranho, mas pessoas com xerofobia muitas vezes acreditam que a alegria pode trazer consequências negativas inesperadas, como perda ou tragédia. Esse medo pode vir de experiências passadas ou da crença de que a felicidade atrai infortúnios. A xerofobia também pode complicar situações do dia a dia, afetando relacionamentos e o bem-estar geral. É compreensível que aqueles que sofrem com isso possam evitar eventos alegres. Terapia e apoio de pessoas próximas podem ajudar a lidar com esses medos e a aprender a aceitar a felicidade novamente. Então, se você conhece alguém que evita a alegria, talvez essa pessoa esteja apenas lutando contra esse medo em comum. Como podemos apoiar melhor aqueles que têm dificuldades com a felicidade? Vamos revelar a verdade sobre as laranjas de Palma del Rio. Esta encantadora cidade no sul da Espanha é líder mundial na produção de laranjas, e seu sucesso não é por acaso. A região é famosa pelo clima mediterrâneo, que proporciona muitos dias quentes e ensolarados, ideais para o cultivo de cítricos. Com invernos amenos e verões quentes, Palma del Rio cria condições perfeitas para o amadurecimento das laranjas. Além disso, o solo fértil enriquece a terra, permitindo que as laranjeiras prosperem e produzam uma colheita impressionante a cada ano. Os agricultores da região dominaram a arte de cultivar laranjas ao longo de gerações, utilizando métodos sustentáveis para garantir frutos de alta qualidade. As laranjas de Palma del Rio não são apenas laranjas. Elas são conhecidas por seu sabor doce e textura suculenta, tornando-se populares tanto na Espanha quanto fora dela.
Muitas empresas locais também se beneficiam da próspera indústria de laranjas, contribuindo para o bem-estar econômico da cidade. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa laranja, pense em Palma del Rio e em todo o trabalho que está por trás de cada pedaço suculento. Um fato interessante sobre o criador da vaselina. Robert Chesbrough, a mente brilhante por trás da vaselina, tinha hábitos peculiares. Ele criou esse popular produto medicinal em 1872, ao notar como os trabalhadores em campos de petróleo usavam bastões de cera para tratar cortes e arranhões. Fascinado pelo seu potencial, ele aprimorou e começou a vendê-lo, resultando no famoso produto que conhecemos hoje. Mas o que realmente surpreende é que Chesbrough não apenas inventou a vaselina, ele também comia uma colher desse produto todos os dias. Essa prática inusitada durou até seus impressionantes 96 anos. Muitos se perguntam por que ele comeria algo destinado ao uso externo, mas Chesbrough acreditava nas propriedades benéficas da vaselina, afirmando que isso ajudava a sua saúde. Embora talvez não sigamos seu exemplo hoje, sua dedicação à sua invenção nos lembra como as pessoas interagiram com produtos ao longo da história. Então, da próxima vez que você pegar um pote de vaselina, pense no homem que não apenas curou feridas, mas também fez dela parte de sua dieta. Quando as corujas se tornaram símbolo de sabedoria. As corujas chamaram a atenção das pessoas ao longo dos séculos, especialmente na Grécia Antiga, onde eram veneradas como símbolos de inteligência e clareza. A deusa Atena, conhecida por sua sabedoria, frequentemente tinha uma coruja ao seu lado. Essa conexão com a inteligência não desapareceu com o tempo. Estudos recentes mostram que pessoas que se consideram corujas costumam ter melhores resultados em testes de inteligência do que aquelas que acordam cedo. Cientistas acreditam que os hábitos noturnos dessas corujas refletem processos criativos e analíticos de pensamento. Embora as aves matutinas possam começar o dia mais cedo, as corujas frequentemente utilizam suas habilidades únicas nas horas tranquilas da noite, levando a reflexões profundas e novas ideias. Então, da próxima vez que você ver uma coruja ou estiver acordado à noite, lembre-se de que nessas horas tardias pode haver um pouco de sabedoria. As florestas amazônicas são o lar de uma criatura incrível, a menor rã venenosa do mundo, conhecida como Dendrobatoide. Ela é do tamanho de uma unha, mas possui um veneno poderoso que pode ser fatal para os humanos. Essa rã minúscula se esconde entre as folhas coloridas e o solo úmido da floresta, adaptando-se ao ambiente. Suas cores vibrantes servem como camuflagem e sinal de alerta para predadores. Apesar de seu tamanho pequeno, essa anfíbia nos lembra que a natureza pode ser tanto bela quanto perigosa. As toxinas em sua pele vêm dos insetos que ela come, especialmente formigas e cupins, que ela consome e transforma em venenos potentes. Tribos locais usavam essas toxinas para tratar dardos de caça, destacando o papel importante da rã em sua cultura. Então, da próxima vez que você pensar em rãs, lembre-se do Dendrobatoide, pequeno em tamanho, mas grande em impacto. Por que a síndrome de Anton gera confusão? A síndrome de Anton é uma condição surpreendente e confusa, onde as pessoas ficam completamente cegas, mas não percebem sua cegueira. Isso acontece devido a uma falha no processamento das informações visuais no cérebro. Quando os olhos não enviam mais sinais claros, o cérebro compensa criando imagens visuais falsas, enganando a pessoa e fazendo-a acreditar que ainda pode ver. Imagine caminhar com confiança enquanto seus olhos estão bem fechados. Essa situação estranha mostra o quão poderoso é o cérebro e como ele pode criar a realidade com base em suas próprias percepções. Pacientes com a síndrome de Anton podem descrever cenas vívidas que na verdade não existem, levando à confusão tanto para eles quanto para seus familiares. Compreender essa condição destaca as complexas relações entre percepção e realidade, levantando questões sobre o quanto realmente confiamos em nossos sentidos para nos orientar no mundo.